Paciente aí, sexo masculino, 32 anos, deu entrada pra gente aí com um quadro de palpitações e dispneia há uma semana. Esse paciente nega comorbidades, nega patologias prévias também. Ele teve um quadro de dengue há mais ou menos 10 dias. Teve febre, exames laboratoriais sem nenhuma alteração muito importante, apenas ali um pouco de queda da plaqueta. E o raio-x dele é esse que a gente tem aqui. Esse raio-x com padrão de congestão, né? Esse paciente foi o que chegou ontem à noite, do leito 2, né? Isso, deu entrada pra gente ontem à noite. A queixa dele estava em cima dessa questão da falta de ar, cansaço e Palpitação, palpitação. cansaço e dispneia há 3 dias. E no exame físico dele de entrada? Tinha uma crepitação em bases ali. Crepitação em base bibasal, em ambos os pulmões. Ausculta cardíaca? Ausculta cardíaca sem alteração, somente uma frequência cardíaca aumentada mesmo. Aumentada, estava taquicárdico, né? E aí vocês realizaram A gente optou por realizar um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Esse raio-x ele está com esse padrão de congestão pulmonar, né? Isso. Uma área cardíaca no limite aqui da normalidade, né? Batendo em cima aqui e realmente aqui com inversão da trama vascular. O eletrocardiograma dele, esse eletro foi de ontem à noite? Foi de ontem à noite. Ele estava com ataque cardíaco supraventricular, né? Isso. E a conduta ontem à noite no plantão? Aí a gente realizou uma manobra vasovagal, tentativa 2 vezes, né? Com a manobra de valsalva modificada. E sem sucesso. Foi feito a primeira dose de tentativa de reversão química com adenosina 6mg. Sem sucesso também. Na segunda dose de 12mg de adenosina e foi revertido. Desde então o paciente manteve sucesso sintomático. E para essa parte da congestão? Fez Para a alguma parte da coisa? congestão a gente levou cabeceira, fez um diurético. Não foi necessário fazer uma VNI para ele, tá? Ele ficou confortável, não ficou dependente de oxigênio. O paciente está estável no momento. E na história dele colhida, assim, ele não faz uso de nenhuma medicação? Nenhuma medicação na história patológica pregressa dele aí, medicação de uso contínuo nada, tá? Ele só relatou um quadro de dengue aí há mais ou menos 10 dias, que teve febre, teve alguma alteração laboratorial ali, falou que teve um pouco de plaquetopenia, mas melhorou, enfim, nada muito relevante. Não é tabagista, não é ativista, nada disso. Nega. Tá. Então, assim, Caio, é um paciente jovem, né, de 32 anos, sem comorbidade alguma, que abriu esse quadro aí de um cansaço, falta de ar, mais ou menos uma semana, se relatando que ele teve piora progressiva aí há 2 dias procurando a unidade, né? Isso. Ontem à noite. Segundo ele, relata também que não faz uso de drogas ilícitas, né? E aí, pensando na história dele toda, no exame físico e mais a história colhida, a gente está suspeitando de uma miocardite viral, tá? Ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco causada pelo vírus, no caso aí da dengue que ele teve, né? O vírus ele pode ou causar lesão diretamente do músculo cardíaco, ou pela reação do nosso sistema imunológico ao vírus, essa reação exacerbada pode gerar toxinas e essas toxinas também levar a esse quadro de inflamação do músculo cardíaco. Ele está um paciente que, apesar da gente estar suspeitando da insuficiência cardíaca aguda causada por miocardite, ele está um paciente estável e nós estamos aguardando aí a transferência dele para poder ir para o hospital de referência, lá realizar um ecocardiograma, realizar um BNP, que é um marcador do músculo cardíaco, principalmente o ventrículo esquerdo, ele libera quando ele está em sofrimento ali em doses altas, a gente tem uma certeza que é da parte cardíaca. E esses pacientes com miocardite, o fundamental para eles é nós realizarmos uma ressonância magnética, para ver se tem ali algum padrão ali de lesão do músculo cardíaco. Os principais podem ser causados por vírus, por bactéria, por medicamentos, doenças autoimunes, a miocardite, mas o que mais causa são os vírus, principalmente o vírus da parte respiratória. No caso, ele teve uma dengue, que também pode causar, como nós falamos antes. E muito interessante, uma pergunta que eu recebo muito em consultório e por vias das redes sociais, já que caiu esse caso aqui, é a questão da vacina, se pode causar lesão cardíaca. Tem relatos, tá, já, de que a vacina da Covid, especificamente eles perguntam sobre a vacina da Covid. Sim. Ela pode, sim, causar, por ser ali o RNA do vírus. E qual é a função da vacina? É que o nosso sistema imunológico, ele cria ali essa parte imunológica para poder, quando a pessoa estiver com contato com o vírus, não evoluir para a forma grave da doença. E nessa questão do sistema imunológico atacar ali, poder produzir essas toxinas, essa é o que é mais aceitável hoje. Essas toxinas do sistema imunológico agindo contra a vacina, elas podem levar a esse quadro de miocardite. Já tem relato de casos, já tem estudos. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente, qualquer vacina, só se pergunta da Covid, relacionados a essas questões de vacinas para tratamento que podem levar ao nosso sistema imune a ficar exacerbado, elas podem causar esses quadros de miocardite. Mas o que nós pesamos na balança? O vírus, a pessoa com o vírus, por exemplo, o vírus da Covid, ele tem infinitamente mais chances de lesionar o coração, como outros órgãos, e causar miocardite do que a vacina. Então, assim, a pessoa vai ser muito mais beneficiada tomando a vacina do que adquirindo o vírus da Covid, podendo evoluir para a forma grave da doença, para SARA, e via morrer, do que você ser vacinado e a vacina causar ali algum problema cardíaco. Do que a indústria farmacêutica e os conselhos. No Brasil nós temos a Anvisa, nos Estados Unidos o FDA aprovam aí algum tratamento, algum remédio, alguma vacina, substância. Isso já está provado que o benefício do remédio, ou no caso da vacina em questão, é infinitamente superior do que esse do risco da doença causar danos à pessoa. Para você ter uma ideia, há 1 ano e meio atrás, ou há 2 anos, se não me engano, teve uma comparação da vacina causar trombose, e aí as pessoas assim não falam em relação à obesidade, tabagismo,
uso de anticoncepcional e idade. A vacina foi infinitamente inferior ao risco de causar trombose do que esses fatores de risco. Obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcional, gestação também entrou. Então, esses outros fatores de risco foram infinitamente superiores à vacina. E assim também é a questão que nós estamos falando aqui relacionado à miocardite, que é a lesão do músculo cardíaco. O vírus adquirido, ele tem um potencial infinitamente superior de causar lesão ao músculo cardíaco do que a vacina. Então, é para se vacinar, não temos sombra de dúvida, mesmo tendo sido uma coisa assim, às pressas na época da Covid, que após vacinar em massa as pessoas, que foi diminuindo a mortalidade. Algumas pessoas adquiriram alguma sequela em relação à vacina, memória, trombose, miocardite, alguma coisa, adquiriram. Mas assim, a relação de número de vidas que foram salvas, número de pessoas que ficaram sem sequelas, nós não temos dúvida alguma de que a vacina teve essa repercussão positiva. Então, assim, pode causar, pode, mas o benefício dela é infinitamente superior, até mesmo do próprio vírus da Covid causar sequela. Então, ele é um paciente que nós vamos aguardar a transferência, já vamos começar a tratar aqui, e a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, pode levar a várias alterações. A disfunção cardíaca, insuficiência cardíaca, bloqueios cardíacos, arritmias cardíacas. E como ele tem esse sintoma de insuficiência cardíaca, esses sinais e sintomas, a gente vai começar com tratamento de insuficiência cardíaca para proteger esse músculo cardíaco, tá? E em relação às sequelas, o músculo cardíaco ele pode voltar ao normal posteriormente. Viu uma lesão agora, viu uma inflamação, depois de um tempo, 6 meses, 10 meses, 1 ano, dependendo se o paciente estiver bem, a gente realiza aí uma nova ressonância. Isso é para aquele coração que nós vamos fazer o eco, está com a função boa. Ele pode voltar ao normal. Falando exclusivamente de insuficiência cardíaca, não das outras alterações, arritmia, essas coisas. Uhum. Então, assim, o paciente que evoluiu com insuficiência cardíaca, com miocardite, tendo lesão muscular, com fibrose ou não, ou o músculo voltando ao normal, a gente não pode tirar mais a medicação. O remédio de insuficiência cardíaca ele tem que ser tomado continuamente, porque já em vários artigos, trabalhos, já foi comprovado que muitos pacientes, você tira o remédio, a insuficiência cardíaca volta, e às vezes o paciente pode ficar pro resto da vida você voltando com a medicação, tá certo? A gente vai começar a tratar ele aqui já com um quarteto fantástico, né? Tratamento de base para insuficiência cardíaca, e posteriormente ele acabar essa investigação dele para poder definir aí a vida dele, o tratamento com acompanhamento aí com um cardiologista daí para frente.